noite, Brasil. Sejam bem-vindos para mais um programa Fábrica de Negócios, todas as terças-feiras, às 20 horas e 20 minutos, aqui na TV Barueri.live. Acompanhe a nossa programação durante a semana. Temos notícias do dia a dia, esporte, saúde, política, justiça, fofoca, criança, vitrine, invadindo garagem, enfim. Tudo que você precisa saber sobre o dia a dia tem aqui na TV Barueri.live. E se vocês puderem, se inscrevam em nosso canal TV Barueri.live no YouTube, tá bom? E hoje o nosso tema é startup e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E o nosso entrevistado, Paulo Alvim, da Secretaria de Empreendedorismo e Inovação SEMP, do MCT. Ele é engenheiro, mestre em Ciência da Informação, experiência em pequenos negócios, inovação e transformação digital. Ex-professor universitário, apesar de que ex-professor você jamais vai ser esse, sempre vai ser um professor, Paulo. Atualmente secretário do SEMP, do MCT, Transformação Digital. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado pela sua presença. Boa noite, obrigado aí pela oportunidade para a gente, na Fábrica de Negócios, conversar sobre ciência, tecnologia e inovação. Muito obrigado, Paulo. Olha, é um prazer muito grande porque eu vejo o trabalho de vocês todo dia. Assisto de manhã o ministro Marcos Pontes falando, logo cedinho, a hora que a gente acorda, e agora à noite também, né? E você sempre acompanhando ele. Aliás, precisa lembrar, né? Em dezembro do ano passado estivemos aí com você para a gente conversar, marcar em 2019. Estivemos com você aí, junto com o ministro na audiência, foi muito bom. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela visita que você fez para nós aqui em Barueri também, foi muito legal, Paulo. E hoje a gente quer tirar um pouco de você, daquilo que vocês estão fazendo para nós aí no Brasil, para o Brasil crescer cada vez mais. Obrigado, Valdir. Hoje é um dia histórico, tá? Sem querer, teve uma coincidência dos astros, né? Hoje o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, aprovou o Marco Legal de Startups. Isso é muito importante, né, para qualquer cidade brasileira, porque vai criar facilidades, né? E essa é uma parceria do nosso Ministério com o Ministério da Economia, e aqui eu quero fazer um registro a duas pessoas que foram fundamentais, porque foram as locomotivas desse processo, né? Nosso ministro Marcos Pontes e o secretário Carlos da Costa, do Ministério da Economia. Eles, dentro do governo federal, eles foram animadores do processo, né? E numa grande parceria de governo, numa grande parceria com o ecossistema de startups e principalmente uma parceria com o Congresso Nacional, nós conseguimos colocar agora para a sanção presidencial algo que é fundamental, que é estratégico para esse novo momento de desenvolvimento, né? O novo momento, que não será apenas por ser o pós-pandemia, ele nasce e vai exigir, né, muita ciência e tecnologia, muita inovação, porque nós vivemos no ambiente, está aqui o nosso programa virtual, né? Você aí em Barueri, eu aqui em Brasília, ou seja, nós vivemos um momento de aceleração da transformação digital. E nesse contexto, né, ter um ambiente favorável para startups significa a oportunidade de geração de postos de trabalho, melhores postos de trabalho, geração de riqueza onde os empreendedores estiverem. Então, isso eu acho que é um marco. Hoje é um momento histórico. Você pode registrar aí no seu programa. Hoje é um momento histórico pela aprovação pelo Congresso Nacional, né, do Marco Legal das Startups. Mas muita coisa boa está acontecendo de uma forma muito acelerada, né, numa estratégia de concertação e convergência dos órgãos do governo federal, né, num esforço que todo mundo tem que trabalhar para superar esse momento difícil, para que a gente saia em condições, né, que voltemos à normalidade de uma forma diferente, mas de uma forma que gere mais riqueza, que melhore a qualidade de vida da nossa população. Esse é um desafio muito importante e, com certeza, cada vez mais a população se apercebe da relevância, né, que o conhecimento científico, conhecimento
tecnológico, né, podem criar um país melhor, uma situação de vida melhor. E não é só porque na Covid todo mundo passou a respeitar a ciência, ver a ciência de uma forma diferente, porque realmente, para sair dessa situação, só a ciência e a solução passa pela ciência. É muito importante, acho que assim, para nós, lógico que a pandemia foi um inferno na vida de meio mundo aí, mas para a ciência, para a tecnologia, ela forçou tudo a acontecer mais rápido, né, Paulo? Sim. Foi muito forte esse assunto, né? Tanto que está criando hoje, por exemplo, nossa TV exatamente criou para a gente poder divulgar o que está acontecendo, para a gente poder fazer as coisas acontecerem mais rápido, porque como que vinha, da onde que a gente ia conseguir tirar tanta informação e também está mais próximo da população aqui, né? As pessoas já usavam, mas a partir da pandemia elas perceberam que a tecnologia digital, o mundo digital, já faz parte do nosso cotidiano e cada vez mais vai envolver e mudar as relações, sejam da família, né? É muito interessante hoje que as festas de aniversário ficaram virtuais, né? Por mais que a gente tenha, né, os encontros presenciais, da relevância e importância, somente no seio familiar dos encontros presenciais, mas agora a gente consegue fazer, né, um evento familiar com a família toda, né? Porque onde Exatamente. as pessoas estiverem, participam. Os congressos, né, se multiplicaram, os eventos, né? E aí tem uma análise importante. Alguns setores foram muito afetados por isso. O setor de eventos é um daqueles que foi muito afetado. O setor turismo. Então, todo mundo tem que reconstruir a partir desse modelo digital que ficou no nosso dia a dia. Muita gente não vai mais voltar para os seus ambientes de trabalho. Já existem trabalhadores sendo empregados virtualmente. As pessoas são contratadas por empresa e não vão às empresas. Não conhecem as empresas onde hoje já prestam seu serviço. Ou seja, é um contexto novo, né, que faz parte do cotidiano. Isso permite que uma pessoa aí em Barueri preste serviço em qualquer rincão do mundo, não é em qualquer cidade de São Paulo, em qualquer rincão do mundo, a gente pode estar trabalhando a partir aí de Barueri. Isso é oportunidade de trabalho, isso é uma indução para os jovens empreendedores, para os novos empreendedores, né? E a gente acredita firmemente que nós vamos ter mais postos de trabalho, melhores postos de trabalho e, com certeza, fruto de um deslocamento, né, de trabalhadores. Paulo, aproveitando isso que você está falando, nós recebemos uma empresa de Fortaleza, está vindo para Barueri, acabou de se instalar, ela foi um tempo recorde. Ela se instalou em Barueri em 3 dias. Saiu de lá e ela deu entrada com documentação, inscrição municipal em 3 dias já estava funcionando aqui. E junto, ele já me trouxe 30 novas vagas na área de tecnologia, claro, né, de outsourcing. E ele falou, Valdir, é assim, eu não tenho escritório, eu vou contratar, eles vão trabalhar em casa para as empresas no Brasil inteiro. Então, o mercado está assim, muito forte nessa parte. Barueri hoje, Paulo, tem 25% das empresas de tecnologia do Brasil. Está tudo aqui. Se você for ver bancos, cartões de crédito, seguradoras, enfim, toda essa área está aqui dentro. E, ao mesmo tempo, as necessidades do mercado vão acontecendo. Hoje eu tenho provavelmente mais de 9 mil vagas só na área de tecnologia. Só aqui em Barueri. Valdir, isso é uma coisa muito interessante. É bom você tocar nesse assunto, porque esse assunto é uma oportunidade para quem está nos ouvindo, né? Em 2019, nós fomos procurados por uma entidade chamada Brascom, que naquela ocasião falou que nós tínhamos uma oportunidade de mais de 250 mil postos de trabalho, né, na área de TIC. Né? O pessoal de tecnologia, desenvolvedores, programadores, um conjunto de postos de trabalho de boa remuneração que não conseguiam ser preenchidos. Por uma razão simples. Né? Essa área tinha uma produção, em média, de preparação, de capacitação, de qualificação de 30 mil profissionais por ano. Né?
O ano passado, no ano da pandemia, esse setor, e aí é importante, o setor de tecnologia de informação e comunicação foi um dos setores que mais cresceu na pandemia, né? E só em postos de trabalho a nível nacional foram mais 50 mil postos de trabalho. Esse ano nós fizemos uma live com os colegas da Brascom e outras instituições que estão preocupadas, né? Porque o governo está preocupado com isso, né? Uma ação que envolve o Ministério da Educação, Ministério da Economia, a gente. Esse número que era de 250 passou para 400 mil nos próximos anos. Nossa, tá? Então, existe um grande esforço, e nós estamos aqui envolvidos, mobilizando inclusive o setor empresarial, porque o setor empresarial tem preocupação em qualificar esses profissionais, né? De uma forte ação de qualificação e capacitação de profissionais na área de TIC. Isso é uma oportunidade para Barueri, porque Barueri tem a capacidade de absorção, mas também precisa mobilizar suas instituições que fazem parte do ecossistema de inovação aí de Barueri, integrando as universidades, as escolas técnicas que atuam aí na região, para preparar esses jovens para isso. Isso, efetivamente, é uma janela de oportunidade. Então, quando a gente se preocupa com desemprego, existem algumas áreas que estão demandando profissionais qualificados, profissionais preparados. Fora, né, o processo que a gente passa do que a gente chama das tecnologias 4.0, que as indústrias têm que se digitalizar, né, incorporar novas tecnologias, né, iniciar seus processos que vão demandar, né, profissionais que já estão lá hoje num processo de requalificação. Então, essa é uma janela, e aí Barueri, a gente sabe dessa excelência nessa área de TI, é uma janela e um caminho que a população pode trabalhar junto com o setor privado, junto com as instituições da área de educação, de ciência e tecnologia aí da região, porque essa é uma janela de oportunidade. Nós aqui no Ministério temos essa preocupação, o ministro Marcos Pontes tem uma preocupação muito forte com a formação profissional, ele é um homem que fala o tempo todo disso, né? E o nosso esforço chama-se capital humano. O problema do mundo hoje é capital humano em áreas estratégicas para o desenvolvimento. Falando nisso, Paulo, é uma coisa bem interessante. A Prefeitura de Barueri, o secretário Jonas Randall, que você conheceu, falou, Valdir, vamos nas empresas, vamos ver as necessidades que eles têm. E quando nós chegamos nas empresas, as primeiras coisas eu preciso de profissional para a minha área. Não tem. Então, o que nós fizemos? Nós falamos assim, vamos montar salas de aula dentro da secretaria, e as empresas me fornecem o professor, nós convidamos a população de Barueri para aprender a programar, e aí a empresa dá o curso, os melhores eles pegam para eles, o resto vai para o mercado. Sim. São 2 salas de aula de 20 pessoas cada uma. Vai começar, se Deus quiser, agora em junho, ou no máximo em julho, e as pessoas vão aprender, vão programar de acordo com a necessidade da empresa e já sai de lá empregado. Tá, essa experiência que vocês estão fazendo nisso? Essa experiência, Valdir, está acontecendo em vários municípios, né? Eu dou o exemplo, né, que na Serra Carioca tem vários municípios que estão trabalhando isso, né? Isso aí tem chamado de residência em TIC, né? A partir da residência em TIC. Residência que vem da medicina, né, onde você aprende trabalhando. Exatamente, tá? Boa. Tá? Muito boa. Onde, a partir de demandas de empresas, e algumas vezes, utilizando, inclusive, profissionais dessas empresas, você faz todo um processo de qualificação a partir das necessidades empresariais. Esse é o novo modelo de ensino, de orientação, de preparação da força de trabalho. Esse é um desafio. Nós estamos com um grande programa para ser lançado pelo ministro Marcos Pontes, em torno de... Nós estamos chamando futuro do emprego, né? Futuro do trabalho do futuro, né? Que é pensando na preparação, principalmente dos jovens daqui para frente, né? E o olhar das tecnologias digitais, que é programação, que é a questão de desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de software,
que é a questão da inteligência artificial, né? Recentemente, uma unidade nossa, a Embrapi, fez uma grande parceria com uma grande empresa focada em treinar 10 mil jovens na questão de inteligência artificial e outras áreas que vêm pela frente, né? Com a perspectiva do 5G, que, se Deus quiser, já o ano que vem nós teremos os primeiros investimentos correndo esse país na área de tecnologia 5G, isso também vai abrir um novo universo, ou seja, as coisas vão acontecer. Nós precisamos já preparar os profissionais, principalmente os jovens, para essas janelas de oportunidade. Olha, maravilhoso, Paulo. Maravilhoso tudo isso daí. Deixa eu te fazer uma pergunta. A pandemia, como é que está? Como a MCT pode arranjar saídas para startup na pandemia? Como é que está esse assunto de vocês? Vamos lá. Pandemia. Pandemia, a gente tem duas preocupações, né? A primeira preocupação com a saúde, né? E aí nós, desde fevereiro do ano passado, né, essa é uma fala que o ministro Marcos Pontes e o secretário Marcelo, que trabalha aqui na área de pesquisa científica, têm se batido, se defrontado. Nós não paramos aqui um dia sequer, você sabe disso, né? Nós ficamos praticamente de plantão por conta de dar resposta. Então, desde fevereiro do ano passado, o ministro criou a Rede Vírus, uma rede que definiu a estratégia da ciência e tecnologia para combate ao Covid-19. A partir daí, nós definimos um conjunto de iniciativas em parceria com as universidades, com as instituições de ensino superior, com as instituições de ciência e tecnologia e também em parceria com as empresas. Foi assim que a gente conseguiu desenvolver, né, ventiladores pulmonares nacionais, alternativa ao gel, ao Carbopol, para viabilizar a produção nacional de álcool em gel, né? O Brasil, o maior produtor de álcool, não produziu gel, né? Olha que absurdo, né? Mas, felizmente, numa parceria do setor empresarial da área de papel e celulose com instituições de ciência e tecnologia, nós hoje temos um biopolímero, um bioespessante que permite, né, a produção de um gel nacional. E aí, o desenvolvimento de EPI, né? Hoje nós temos o grande desafio do desenvolvimento das IFAs, um trabalho que está sendo articulado com a indústria farmacêutica, com os pesquisadores brasileiros, né? E um ponto fundamental que, naquele momento, esse grupo da Rede Vírus definiu algumas estratégias. Primeiro, que a gente tinha que buscar, né, alternativas a minimizar, né, e aí todo um trabalho de identificação liderado aí pelo nosso CNPEM, aí de Campinas, no pessoal pesquisador, principalmente do Sírios, uma análise de moléculas, um reposicionamento de remédios, né? A questão da vacina, né? E nós estamos avançando hoje, nós já temos 2 vacinas nacionais, né, dando entrada na Anvisa e perspectiva de novas vacinas nacionais, o que vai dar soberania e autonomia tecnológica para o país, né? Porque nós vivemos hoje um problema de falta de IFAs e vacinas no mundo. Exatamente. Né? E nós temos uma bela capacidade de produção de vacina, nós precisamos das IFAs, precisamos dos ingredientes básicos para a produção da vacina localmente. Né? Nós que temos uma indústria, né, forte, né, temos essa dependência, então a solução que passa por vacinas nacionais é fundamental e já estamos avançando muito nesse processo. Outro processo foi a aceleração do processo de testagem, né? Então, desenvolvemos testes, né? E aí tem uma contribuição muito significativa de startups que utilizaram testes, né, para a identificação do Covid, usando inteligência artificial, usando alternativas que não demandam importação de insumos para o teste. Ou seja, as startups foram avançando no Covid, construindo soluções. O ano passado, a nossa empresa pública, FINEP, lançou uma chamada específica para startups, para soluções Covid, e tivemos uma diversidade de soluções que já estão sendo disponibilizadas no mercado, já estão sendo utilizadas por brasileiros. E o ano passado, quando nós tivemos aquela crise no Líbano, que demandou uma ajuda humanitária, uma das contribuições que o país deu foi a doação de ventiladores pulmonares produzidos com tecnologia totalmente nacional, né? Ou seja, as startups se incorporaram rapidamente
quando a gente olha o problema Covid, né? Mas, além disso, né, a gente não podia parar. E no ambiente de transformação digital, diversas áreas nossas tomaram um novo impulso, né? Como eu falei, as tecnologias digitais, a questão de novos materiais, a questão da biotecnologia, várias áreas despontaram como as janelas de oportunidade, né? Que a pandemia criou um novo patamar. As pessoas agora começaram a valorizar a questão da segurança de saúde, a segurança alimentar, a segurança de água, a segurança decorrente de situações energéticas face ao problema que enfrentamos no Amapá. Ou seja, a população passou a ver a sustentabilidade como uma questão de prioridade de melhor qualidade de vida da população. Isso se tornou uma janela de oportunidade para novos empreendimentos que precisam colocar soluções no mercado muito rapidamente. Aí a janela de oportunidade das startups. Por isso que eu falo, hoje é um dia histórico, a gente está criando uma ambiência favorável e boa para o desenvolvimento das startups brasileiras. Ou seja, orgulho para mim. Estamos trabalhando muito, né, na preparação desse ambiente quando essa situação, né, que já trouxe tanta má notícia e infelicidade em vários lares brasileiros, né, a gente vai superar isso, a gente vai passar e a gente tem que sair mais forte dessa situação. Exatamente. Você sabe que aquele polo de inteligência artificial que nós estamos pleiteando bastante, nós, junto com o Mackenzie, né, e tem algumas empresas interessadas, logo a gente está com todos os documentos para vocês aí, para a gente entrar firme nesse, viu, Paulo? E aí é um ponto importante, você fatou, né, duas palavrinhas mágicas, junto com a Mackenzie, ou seja, junto com o conhecimento, junto com as instituições de ciência, né, e as empresas, que são aquelas que, a partir da ciência, transformam em produtos e serviços, gerando riqueza, gerando postos de trabalho localmente, e com isso criando um ciclo virtuoso de, como o nosso ministro fala, a partir do conhecimento científico e tecnológico, nós precisamos produzir mais, nós vamos gerar riqueza, e com isso impactar na melhoria de qualidade de vida da população. Esse é o papel da ciência e tecnologia, né, para criar um desenvolvimento inclusivo e sustentável. E desde já quero deixar aí à vontade para o ministro, ou para o secretário, quando vocês precisarem conversar com as empresas do município, a gente está aqui pronto para ajudar também, viu? E nós aqui também. As empresas de Barueri, Paulo, elas, graças a Deus, elas são muito perto do da prefeitura. Sabe do trabalho que a prefeitura desenvolve, a gente faz um trabalho muito bom junto com as empresas, então sempre que a gente precisa que as empresas participem junto com a gente, elas vêm junto e elas participam 100% daquilo que é necessário. Por exemplo, esse evento do projeto dos cursos, as empresas falam assim, Valdir, os computadores eu dou. Então, as salas de aula são equipadas com o equipamento das empresas. E isso acelera, ajuda todo o trabalho para a gente desenvolver, entendeu? Então, facilita. Você vê como eles são bem engajados junto com a gente aqui. Valdir, uma das lições aprendidas da pandemia é que sozinho nós não conseguimos nada. Então, a união do setor público e privado é fundamental para construir esse novo momento, né? E essa parceria tem que ser ganha-ganha para todo mundo. Porque quem vai ganhar no final de todo o processo é a população como um todo. Exatamente. E deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá, completando, né? Qual o trabalho para aceleração e transformação digital? O que vocês estão fazendo nessa linha? Tá, veja bem. Primeiro a gente tem todo um trabalho, né, de construção coletiva de onde a gente quer chegar. Nós precisamos do apoio de todo mundo. Então tem todo um trabalho que a gente, no caso da transformação digital, tem usado câmaras onde a gente junta colegas do setor público e privado. E aí esse ambiente de pandemia permitiu que numa reunião de câmara, por exemplo, nós estejamos 200 pessoas participando para construir uma proposta de trabalho. Tá? Isso está acontecendo com a indústria 4.0, está acontecendo com a saúde 4.0, com o agro 4.0, né? Mais recentemente, iniciamos um trabalho com turismo 4.0,
porque turismo foi daqueles setores mais afetados pela pandemia. Exatamente. Então, existe uma vontade do setor público e privado de se unirem para construir. A partir daí, você cria uma pauta de prioridades. E essas prioridades passam por mecanismos de melhoria dos instrumentos de facilitação de negócios, por melhoria dessa interação das instituições de ciência e tecnologia com o setor produtivo, de linhas de fomento, né? E, a par das dificuldades, a gente prioriza naquilo que o setor produtivo, o setor acadêmico, foca melhor necessidade, ou seja, todo um trabalho. E um amplo processo de acompanhamento para que correções sejam feitas ao longo do percurso e, com isso, a gente esteja sempre avançando. Isso sem um outro processo que foi marca desse governo, que é uma convergência de ação para que todo mundo atue como órgão público na mesma direção. E aí, só para um exemplo, nós hoje temos um comitê gestor da área de startup do governo federal, onde a gente integra as iniciativas de 13 instituições federais que, de alguma forma, atuavam no apoio ao movimento de startups, e hoje elas atuam de forma complementar e atacando as reais demandas das startups. Ou seja, a união de esforços, o processo de cooperação e compromisso com entregas e resultados tem sido uma marca que a gente tem buscado, e a pandemia nos sinalizou que esse é o caminho que devemos perseguir. Nossa, maravilhoso, hein, Paulo? Muito bom isso daí, viu? Ô, Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, nós temos aqui por volta de umas 120, 130 startups, só em Barueri. Né? Existe algum tipo de projeto que eles possam encampar junto com vocês, participar dos projetos do Ministério? Tá, vamos lá. Nós temos focados em startups, né? Além de toda essa mobilização que a gente tem com os outros instrumentos do governo federal, nós temos alguns instrumentos próprios do Ministério. O mais relevante, talvez, chama-se Centelha. Centelha é um programa que a gente faz aí em São Paulo, em parceria com a FAPESP, para apoiar novos empreendedores. Né? No ano passado, nós mobilizamos mais de 38 mil empreendedores, e esse ano a nossa meta é chegar a mais de 50 mil empreendedores. A gente está rodando esse programa, né, de ideação, que chega até ao processo de viável para ser investido, né, em 26 unidades da federação. Apenas o estado do Acre não tem esse programa por dificuldades do instrumento de operacionalização. Aí em São Paulo a gente opera via a PAPESP. A segunda iniciativa que a gente teve muito forte, né, na área de startups é um projeto que a gente chama Conecta. Né? Esse projeto a gente faz articulado, né, com grandes empresas que apresentam os problemas, e com isso a gente facilita a interação, né, das startups com as demandas empresariais. E, por último, um programa que em 2019 foi lançado aí em parceria com a Prefeitura da cidade de São Paulo, que é Mulheres Empreendedoras. Né? A gente tem que estimular o empreendedorismo, né, feminino, principalmente, né, o empreendedorismo digital feminino. Esse é um programa que a gente tem muito sucesso, e hoje a sua atuação se faz em todo o território nacional. Todas essas iniciativas... Diga. Você sabe que aqui em Barueri nós temos uma Secretaria da Mulher. Esse tem a área de empreendedorismo. Isso aí, esses programas a gente desenvolve, em especial, com parceiros, como, por exemplo, o Softex, né? Mas a gente faz muito utilizando as nossas duas instituições talvez mais relevantes que tenhamos aqui no Ministério, que é a FINEP e o CNPq. Além disso, né, nós temos algumas iniciativas muito focadas. Por exemplo, nós lançamos um programa que mobilizou mais de 800 startups, né, com a temática inteligência artificial, chama-se IA2. Né? Esse é um processo que, a partir de problemas colocados com foco na aplicação de IA, de inteligência artificial, no ambiente das empresas, esse é um processo que a gente está desenvolvendo desde fevereiro do ano passado. E uma outra iniciativa, fruto da outra braço que nós temos um tripé muito relevante no apoio às empresas, que é CNPq, FINEP e Embrapi. A Embrapi construiu um conjunto de instrumentos que dão apoio às startups, e aí as startups de Barueri precisam conhecer isso.
que elas podem contar com o apoio da Embrapi para apoiar o desenvolvimento dessas startups. E mais que isso, hoje temos programas construídos especificamente para a área de startups. E um detalhe importante, né? Como exige uma contrapartida, uma parceria com o Sebrae Nacional, o Sebrae tem bancado parte da contrapartida das startups, das empresas de menor porte. Ou seja, todo um arranjo institucional, né, para suportar a expansão, o crescimento e que as startups superem o Vale da Morte. Poxa, eu vou fazer uma pergunta que um ouvinte nosso fez aí. Gostaria que passasse o vídeo, Wesley, por favor. Alô, Paulo. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Garcia aqui da Associação Comercial e Industrial de Barueri. Eu queria te perguntar, aproveitar essa oportunidade, o que a tecnologia, através do Ministério, pode estar agregando agora nessa retomada tão importante aí para o micro e para o pequeno empresário? De que forma a gente pode ajudar, via tecnologia, a liberação de fomento, né? Crédito na veia, direta aí para o micro e para o pequeno, para a gente sair dessa crise o mais rápido possível e ajudar a retomada. Um abraço e parabéns pelo trabalho que tem feito. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade, né? Primeira questão fundamental, né? É estratégico que as empresas de Barueri conheçam o ecossistema de inovação da região de Barueri. A região é rica em instituições de ciência e tecnologia que podem apoiar as demandas tecnológicas dessas empresas, né? E aí, nesse sentido, numa ação que envolve Embrapi, Sistema Sebrae, o Sebrae São Paulo aí tem uma forte atuação aí em Barueri, você pode resolver demandas emergentes, demandas futuras e o desenvolvimento de inovações das pequenas empresas com apoio de recursos federais, de recursos do Sistema Sebrae, né? Uma outra ação, e aí mais especificamente na linha de fomento, né? As demandas por tecnologias digitais, os novos processos de inovação, por aceleração dos processos de inovação, por incorporação de conhecimento científico para melhorar a produtividade, para melhorar o desenvolvimento de novas demandas que vêm principalmente de demandas do cliente ou da concorrência, né? Esse é um instrumento que precisa ser mitigado para as empresas. Então, além desses instrumentos de parceria com as instituições de ciência e tecnologia que atuam aí na região, você tem as linhas da FINEP. A FINEP tem um escritório em São Paulo, ou seja, São Paulo é tratada de uma forma diferenciada por causa do peso da economia, do peso empresarial que o Estado tem. Então, a FINEP tem linhas que podem levar um crédito diferenciado. O crédito para a inovação é um crédito diferenciado. Paulo, deixa eu fazer uma pergunta. O pequeno, vamos dizer assim, uma startup, uma pequena empresa na área de tecnologia, surgiu um novo negócio, né? Que é a LGPD. Sim. E as empresas que são pequenas, como é que elas conseguem controlar? Porque esse é um produto muito caro. Então tem que ser muito unido entre empresas. O Ministério está fazendo alguma coisa em cima da LGPD? Tá, a gente tem participado das discussões, né? Antigamente essa discussão estava muito aqui dentro, mas a gente está num processo de parceria. A LGPD ela não pode se transformar num problema para as pequenas empresas. Ela faz parte de um posicionamento diferenciado no mercado. E aí tem duas formas, né? Existe hoje um conjunto de instituições que estão orientando, que estão apoiando, e eu, no caso das pequenas empresas aí de Barueri, eu sugiro que procurem o Sebrae São Paulo, né, especificamente, porque o Sistema Sebrae já tem soluções que podem ajudar as empresas a superar esse momento, e mais que superar o momento, esclarecer o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados, né, no dia a dia das empresas. Isso não pode ser visto como um bicho-papão, isso tem que ser visto como uma oportunidade que elas não podem, né, perder. Na realidade, a LGPD está trazendo várias novas empresas, né, no meio do caminho. Sim, porque com certeza. Você vai ter um conjunto de empresas na área de prestação de serviço, né, que vão contribuir.
O mundo digital traz novas oportunidades de novos empreendimentos, de novos postos de trabalho. É especial, né? É impressionante como o negócio está cada vez mais. E vamos falar sobre os polos de inteligência artificial. Como é que está? Quantos já tem funcionando? Vamos lá. Nós iniciamos, isso surgiu, né, desde janeiro de 2019, o ministro Marcos Pontes vem se batendo da importância de nós termos um trabalho na área de inteligência artificial. A partir de então, nós começamos a trabalhar internamente no Ministério. Na ocasião, eram 3 secretarias, né, envolvidas. Hoje, com a divisão do Ministério, praticamente só a minha secretaria cuida da questão da inteligência artificial, né? Mas ele traçou 3 linhas, né? Uma era a questão da gente ter um balizamento, né, do que fazer em inteligência artificial. Isso gerou, né, o que nós chamamos de Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que foi publicada mês passado, que já está à disposição da população, que é o nosso norte, e que prevê mais de 70 iniciativas para que a gente viabilize, dentro de padrões éticos, o uso da inteligência artificial em benefício da população. Então, isso é o braço da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. O segundo braço que você me consultou, né, diz respeito à implantação de centros de referência na área de inteligência artificial. Então, nós lançamos o ano passado, em parceria com o CGI, né, e com a FAPESP, uma chamada de propostas. Naquela ocasião, nós recebemos 19 propostas, e esse mês nós anunciamos as 6 primeiros centros de referência em inteligência artificial nas áreas de indústria 4.0, agro 4.0, saúde e cidades inteligentes. 3 estão localizadas em São Paulo, né? O IPT é um deles, temos o pessoal da Unicamp, né, e o pessoal da USP São Carlos, né? São os 3 centros baseados em São Paulo, mas temos também um na UFMG na área de saúde, um no Senai Sematec na Bahia na área de indústria e um na Universidade do Ceará, na área de saúde. Ou seja, o Brasil todo hoje está coberto, nesse momento, com 6 centros de referência em inteligência artificial. Mas vamos lançar ainda esse ano, provavelmente até o final de junho, mais uma chamada para implantar mais 2 centros. Além disso, né, a FINEP apoiou a implantação em Salvador, né, de um centro de computação quântica, né, que também se soma a esse esforço. Lembrando que já existia na USP um centro, em parceria com uma empresa da área de inteligência artificial, um centro. Ou seja, estão se multiplicando, né, esses centros, que somado às instituições, né, e recentemente nós que estamos apoiando institucionalmente, foi implantado na Facens, aí em Sorocaba, um centro na área de tecnologias IoT, né? Estamos apoiando um projeto em Sorocaba, que você pediu para eu mencionar, né, de um centro de referência, de um centro de excelência em manufatura 4.0. Ou seja, um conjunto de instituições que funcionam como rede, né, de suporte ao setor empresarial, com presença do setor empresarial. Todos esses centros têm uma forte presença, né, de participação empresarial, para que isso sirva de locus onde se acelera o processo de transformação digital, se acelera o uso no dia a dia, no cotidiano do setor produtivo, de inteligência artificial e outras tecnologias digitais. Isso já é uma realidade brasileira que está mobilizando todo o ecossistema de ciência e tecnologia na área de inteligência artificial brasileira. Nossa, muito bom. E eu quero até te posicionar, Paulo, que Barueri, quando nós pensamos, eu estava conversando com o Jonatas e falei assim, Jonatas, nós precisamos criar um grupo de pessoas que trabalham na área de inteligência artificial, de cada empresa do município, para nós montarmos esse grupo e falar assim, o que nós podemos fazer com inteligência artificial para melhorar o município. Sim. E quando eu tinha 9 empresas já no grupo, aí veio a matéria do Marcos Pontes, foi por aí que a gente falou assim, não, então vamos para Brasília, vamos conversar com eles,
Nós queremos uma aqui. Então tem muita empresa já engajada, querendo participar aqui em Barueri. E por isso que é muito importante as pessoas entenderem quanto vai ser importante esse sistema, esse esse polo de inteligência artificial, né? Sim. A inteligência artificial, somada às tecnologias digitais e às tecnologias 5G, serão uma transformação tão impactante quanto foi a Revolução Industrial no passado. E deixa eu te fazer uma pergunta falando sobre isso. Quando foi lançado o satélite Amazônia, sim, né? Amazônia 1. Amazônia 1, vocês estão usando startups para participar junto? Sim, sim. Nós estamos não só usando startups, mas um forte trabalho junto com universidades. Não pode ser diferente, nós temos um ministro astronauta. Então, o espaço é uma prioridade, com certeza. Lógico. E a gente vem trabalhando nessa construção, né, do que a gente está chamando o ambiente de serviços satelitais, né? Hoje, quando você pega o celular, você usa vários aplicativos que a informação básica vem de satélite. Então, vão ser cada vez mais intensivos. Da mesma forma que eu uso tecnologia digital, eu vou usar serviços satelitais para melhorar a qualidade da minha imagem, a qualidade do meu serviço, né? E a diversificação. E mais que isso, reduzir as distâncias, né, cada vez mais. Então, vai crescer o uso de serviços satelitais. Para isso, é fundamental que a gente tenha uma base empresarial que vai além de simplesmente construir satélites, construir foguetes, mas principalmente que trate a questão das aplicações de imagens, de informações que eu capto a partir de satélites. Aí é a grande janela para um conjunto de startups que estão desenvolvendo e trabalhando nisso. Além do que, hoje a gente vive uma mudança significativa do modelo do negócio, né, espaço. Né? Nós começamos a trabalhar com o que a gente chama de constelações de satélites, com nanosatélites, seja satélites menores, que vão demandar mais oportunidades de lançamento, que vão ter gerações de foguetes, né, de veículos lançadores menores, mas que farão mais viagens, que terá mais habitualidade de lançamentos. Isso já é uma realidade. Nesse governo já foram 4 satélites lançados. E agora vão ser intensificados. E aí não é uma política de lançar foguetes, não é uma política de lançar satélites. É a demanda do mercado. Então, nós vamos ter agora um conjunto de novos lançamentos, né, de satélites de menor porte, a maior parte deles desenvolvidos no ambiente das universidades. E aí eu cito os colegas lá de São José dos Campos, principalmente a partir do ITA, os colegas da UFMG, os colegas da UFRN, lá no Rio Grande do Norte, os colegas de Santa Catarina. Vários estados estão criando ecossistemas locais de produção de satélites, produção de pequenos foguetes, né? Tudo isso porque o New Space, como se chama, né, é um novo negócio que começa a surgir, né? E aí, só para dar um exemplo, nós estamos apoiando um projeto via Agência Espacial Brasileira chamado Constelação Catarina, que são um conjunto de nanosatélites, né, para contribuir para a defesa civil, para o setor da agricultura daquele estado. Vocês se lembram, inclusive essa semana tem uma previsão de alguns acidentes, né, de clima, né, em função de o que ficou famoso como o tornado bomba, né, que causa um impacto, que causou tanto prejuízo no ano passado em Santa Catarina, né? Então, esse é uma demanda, essa é uma área que vai exigir cada vez mais. Então, defesa civil, a questão de clima, a questão de desmatamento, a questão de mobilidade, ou seja, isso é um novo espaço e as startups, né, são quem prontamente e rapidamente consegue responder, inclusive construir. Só para dar um exemplo, nesse momento o Ministério está aberto uma Olimpíada Brasileira de Satélite, né, voltada a estudantes do ensino básico, do ensino médio e do ensino superior. Tal é o movimento que está acontecendo a nível nacional. Ô Paulo, já que você está falando sobre satélite, eu fiz uma entrevista
com um empreendedor, vamos chamar assim. Ele foi tripulante de um navio por 7 anos. E ele saiu de lá empreendedor. Ele virou youtuber, ele montou o negócio dele, cursos, enfim, de todas as áreas, para trabalhar em navio. E ele falou assim, a única coisa que é cara no navio chama-se internet. É muito cara. Com esse lançamento desses satélites, principalmente a Amazônia 1, vamos lá, é possível reduzir custo da internet ou não? Não, veja bem, a internet mais barata é de fibra ótica, tá? Mas para algumas situações da dificuldade de você levar o cabo, o satélite é uma alternativa real. No ambiente de mar, com certeza, satélite é a solução. O Amazônia 1 não tem essa finalidade de comunicação, mas a gente já tem satélites de comunicação. Breve teremos novas demandas de satélites de comunicação e, com certeza, essas soluções são possíveis, né? Antigamente se fazia rally, naqueles rallies, usando, né, GPS de satélites, né? A mesma coisa pode ser feita, exatamente, pode ser feita, né, com diversas outras aplicações. O uso de serviços satelitais vão passar pela telemedicina, vão passar pela mobilidade. Para ter uma ideia, nós recebemos uma demanda de um Tribunal de Contas de um estado para ajudar o monitoramento de acompanhamento de obras por imagem de satélite. Puxa, isso é mais barato você fazer isso do que mandar de tempos em tempos, né? Porque você praticamente consegue em tempo real o monitoramento, porque o satélite, alguns passam 2 vezes, 3 vezes ou mais vezes naquele mesmo lugar por dia. Então você tem um monitoramento, se qualidade de imagem, se precisão da informação que eu preciso, né? Você consegue ter esse tipo de informação. Muito bom, excelente. Eu queria falar mais 500 perguntas, eu tinha muita pergunta, Paulo. Mas nosso tempo tem 5 minutinhos para a gente conversar. E eu queria que você desse suas palavras finais. O que você pode falar para os startups, para as pequenas empresas, que caminho que eles podem tomar, principalmente com o apoio do Ministério? Vamos lá. Primeiro que acompanhem, né, no site do Ministério, né, essas diversas oportunidades, essas diversas situações que se apresentam. Segundo, e aí é uma informação para os startupeiros, né, monitorem, não se apaixonem pelas soluções, se apaixonem pelos problemas que vocês podem construir as soluções. E para os jovens, né, e quando eu falo jovem, desde as crianças, desde o meu neto, que esse mês faz 3 anos, se envolvam com ciência e tecnologia desde cedo, porque as oportunidades de trabalho, com certeza, vão passar por essas áreas. E a gente quer que esses jovens construam e resolvam os problemas que a gente, com certeza, continuará tendo pela frente. Muito obrigado. E, Paulo, não posso deixar de passar isso para você. Nós criamos a incubadora dentro da prefeitura. Você estava lá, você foi lá ver. Sim. E um dos convênios que nós fechamos é com a Softex, que está junto com a gente, para poder administrar para nós. E nós estamos trazendo todos os alunos das escolas técnicas municipais, além daqueles que têm projetos que possam ser incubados. A gente está fazendo a pré-incubação. Depois ele é incubado se o projeto for para frente. E temos algumas empresas que estão fazendo a mentoria e mais aceleração quando o projeto for bom para eles. Eles vão investir lá junto com os jovens. Então é bem Esse é o caminho certo. Esse é o caminho da transformação que tem chance de dar sucesso. Gerar, como diz o meu amigo Silvio Meira, que o ministro Marcos tem repetido, esses startupeiros, esses novos empreendedores precisam gerar nota fiscal. É isso que vai criar um ciclo virtuoso, onde o território se beneficia e a população mais ainda. Paulo, muito obrigado pelo seu carinho, por ter vindo junto com a gente, pela entrevista. Eu agradeço muito, um sucesso maior do que vocês já estão fazendo. Eu quero que vocês continuem assim. Vocês estão de parabéns. O ministro Marcos Pontes é excelente. E você, Paulo,
embaixo dele está fazendo toda a estrutura para ele. Você está de parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pelo carinho, por essa noite estar junto com a gente. E sucesso em tudo que vocês estão fazendo aí. Muito obrigado por tudo, Paulo. Obrigado a vocês pela oportunidade. Pode contar conosco, né? O time aqui está para trabalhar para vocês. Obrigado, Paulo. Um grande abraço, uma boa noite a todos. Gente, muito obrigado a todos pelo carinho, por ter nos assistido. Continue junto com a gente nas programações. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite.